Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Se você encaixar, e o Atlético encaixou. O Atlético teve 7 situações. Foi um ótimo jogo. O Atlético teve 7 situações. Foi um ótimo jogo de se ver. Se você tem jogador de velocidade na diagonal, você pode atrapalhar o Flamengo. E o Atlético atrapalhou. Eu ouvi de um treinador, na linha do que você está dizendo, Theo, eu ouvi de um treinador de Série A do Brasileirão, que eu não vou dizer quem foi, que a diferença do Jorge Jesus para conseguir fazer esse time agressivo, tão agressivo, é que um técnico brasileiro já chega no Flamengo e diz assim: Gabriel, preciso conversar com ele, né? Porque senão... E ele não, chegou aqui, Gabriel, eu quero que você faça isso, senão você não joga. E o Flamengo tomou uma providência para permitir que ele faça isso. Quando foi contratado, a diretoria do Flamengo deixou claro que entendia que o erro com o Rueda foi colocá-lo aos leões com apenas um integrante da comissão técnica, e que com o Jorge Jesus não seria assim. Então o Jorge Jesus teria carta branca para montar uma comissão técnica dele, e ele trouxe 7 pessoas, porque é isso assim, você não vai fazer? Olha lá, vai lá falar com ele que ele não está querendo fazer, eu vou tirar do time e vou colocar o outro. E o que eu estou colocando para vocês é o seguinte: a gente está falando do Jorge Jesus e do São Paulo, que na minha opinião, se você colocar hoje 10 treinadores, 15 treinadores no mundo, eu não colocaria. Melhor do mundo eu não colocaria. Então não estou falando assim de Mourinho, de Guardiola, de Klopp. Eu estou falando de uma turma boa e que chega aqui com pouco tempo, faz um trabalho. Então eu acho que o que está faltando no futebol brasileiro, e aí a gente vai amanhã falar sobre seleção brasileira, por exemplo, o Tite, gente. Que é isso que essa seleção tá jogando? Ingresia, hein? Que coisa horrível que essa seleção tá jogando. Coloca um desses dois com esses jogadores na mão. Não, coloca o Renato. Ou o Renato, ou o Thiago Nunes, que tem um jogo bonito. Eu falei pra ele quando ele esteve aqui, eu falei, cara, é tão bom narrar jogo do seu time, porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Agora, você vai narrar jogo do Corinthians, nesse time do Carilli, você pode guardar sua voz, que ó, uma coisinha não vai acontecer vocês, nada. Que é só apenas uma observação. Nós precisamos, no Brasil, e aí o PVC tem razão, a gente tem no Brasil algumas coisas que são absolutamente incríveis. Né? Jabuticabas. Só tem no Brasil. Jabuticaba só tem no Brasil. Por isso que às vezes fala pênalti jabuticaba. O pênalti jabuticaba só marca no Brasil. E aí, vamos embora. Aqui é o seguinte, o Brasil tem cada coisa estranha. Nós precisamos de 2 treinadores estrangeiros para recuperar a essência do futebol brasileiro. Um contra um. Gente, qual é o melhor do Brasil? Boa. A essência do futebol brasileiro. Isso foi recuperado com 2 treinadores estrangeiros. É verdade. Porque a nossa vertente de treinadores é a vertente que os caras falam do estilo italiano de jogar. A nossa vertente é do estilo italiano de jogar. Porque desde hoje... Aí eu vou recuperar, eu vou entrar na parte histórica, o PVC já escreveu livro sobre isso, a gente vai... Pro de 82, como é que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, e por que o Brasil se impactou com aquilo, porque o time da organização... E a gente vai começar a ir muito atrás. Só para dizer de agora, nós precisamos de 2 treinadores estrangeiros para mostrar qual é a nossa essência. É do 1 contra 1, da bola de velocidade, de apertar a marcação do adversário, encurtar o espaço. Para que você, é um princípio básico do futebol. Eu não inventei o futebol, não. Eles inventaram lá na Escócia, na Inglaterra, e jogavam no meio da lama. E o futebol foi inventado para jogar na lama, para quem não sabe. Aí é o seguinte, só para dizer o seguinte: o futebol brasileiro precisou de 2 caras que vieram do exterior, um de Portugal e outro da Argentina, para mostrar como é que a gente tinha que jogar futebol. Que coisa maluca é essa? Então, ontem eu assisti, foi ontem, Você, né? Marcando o cara perto do gol dele, Brasil, você tá perto de fazer o gol, você tá lá perto. O foi ontem, né? Gente, o Japão, até meter 3-1, deu um baile em cima da seleção brasileira, lindo. Não foi só os gols, não. Mas, sabe, joga bonitinho, não sei o que e tal. Aí você olha e fala, caramba, não tem mais bobo. Não, a gente tá precisando voltar com essa essência. Sabe, eu tô dizendo aqui, os jogos do Campeonato Brasileiro, a grande maioria, é difícil demais de assistir se você não é torcedor do time. Mas vamos por partes. Você pode abrir vinho, pode abrir uísque, cerveja, é difícil. Você vai se embriagar e não vai ver o jogo. É difícil. Mas vamos voltar para uma questão anterior, que você está discutindo dos técnicos que fracassaram aqui. Mas só um pouquinho, você vai prosseguir. Mas eu acho que
essa mudança, essa diferença aumentou dos 2 últimos anos para cá? Não, eu não acho. Eu acho que a gente caiu mais dos 2 últimos anos para cá. Eu acho que esse campeonato... Caiu muito. Eu acho que esse campeonato 18 e 19, é isso? Eu acho que esse campeonato de 19 é melhor que o campeonato de 17. É verdade. Não, pode ser. Assim, a minha cabeça nem lembra. Média de mas gols, pode, inclusive. mas pode ser. Eu acho que tem 2 coisas. Uma, aquela lista me chama a atenção é que as contratações de técnicos estrangeiros não é tão nova quanto parece. Não, Né? não. Tá vendo ali. Não. O segundo ponto é a qualidade técnica, ela é proporcional à quantidade de trabalho. Então, não é só isso. É claro que não é matemática pura. Como é que o jogo no Brasil sempre foi muito individual, né? Que o Pascoal citou meu livro, que o Vanderlei Luxemburgo diz que a nossa escola é o empirismo. Não dá para ser mais. Porque o campo, ele continua com o mesmo tamanho, 105 por 68. Tá, ok. Antigamente o Serra Dourada já teve 110 por 90. Mas não é esse o ponto. Era grande. Não tem mais, infelizmente. Não é esse o problema. Porque assim, você vai correr mais. Os campos na Inglaterra, que é o campeonato mais espetacular, junto na Alemanha também, 105 por 68. A diferença é que o campo que continua desse 105 por 68, sempre foi uma das medidas, sempre foi medida de Copa do Mundo, o campo continua desse tamanho, mas o espaço em que se joga ficou desse. Sim. Então você precisa ter muito mais trabalho tático, técnico, sequência, continuação, para você conseguir sair desse espaço com triangulações e para deixar o seu jogador principal no 1 contra 1, porque aí ele vai decidir. Aí a gente faz o seguinte, você pega o Palmeiras do Filipão. Estou citando 2 casos que o Palmeiras não jogou bonito nem com o Filipão nem com o Mano, por enquanto, tá certo? Certo. Mas vamos fazer o seguinte, você fala, mudou. É 6 por meia dúzia. O sistema de marcação do Mano é completamente diferente do Filipão. O Filipão marca encaixando e o Mano não marca. Então, outro dia, teve uma jogada que eu tive depoimento, não fui eu quem vi sozinho isso, mas assim, uma bola que o Diogo Barbosa sai para dar o bote, fica no meio do caminho, toma a bola nas costas, porque ele está acostumado a sair do quadrante dele para marcar por encaixe. Por que ele está acostumado? Porque marcava assim. Aí você ia tomar o gol, o Dudu chegou e fez o desarme. Então, tem detalhes que o jogo poderia ser melhor se você não tivesse 29 mudanças de técnico como no ano passado, mas você não tivesse 17 times mudando de técnico, mas tivesse 10. Sabe, se você tivesse 10 times com um trabalho de começo, meio e fim, é possível que o jogo fosse melhor no campeonato. Não estou dizendo, não é